Então, critérios de correção para artigos de opinião. Lembrando que quem escreveu esses textos foram estudantes do 9º ano até a 3ª série do ensino médio. Bom, então a gente tem aqui a mesma gradação e as marcas que definem quais são as notas que a gente deve atribuir para esse texto. Bom, pessoal, o que a gente tem que ter sempre na cabeça é que essa grade precisa estar colada no nosso computador quando a gente estiver corrigindo o texto, né? Porque a intenção aqui é que a gente mantenha um alinhamento entre toda a equipe, né? Então, se a gente ficou com dúvida ali, vamos sempre recorrer à grade. E recorrendo à grade, a gente consegue, né, um maior afinamento entre essas notas. Em relação à adequação ao gênero, o que muda são as perguntas. Então, por exemplo, no artigo de opinião, como vocês sabem, a gente precisa muito valorizar essa presença da tese, entender se o estudante conseguiu aqui apresentar elementos de convencimento do leitor, então valorizar bastante quando o texto tem um projeto estratégico, ele consegue convencer o leitor daquele ponto de vista que está sendo defendido. Em relação a marcas e autoria, aqui também a gente vai valorizar bastante a construção da argumentação no que diz respeito à defesa da tese dentro desse texto, bem como o convencimento do leitor e, claro, o suporte que vai ser publicado. Convenções de escrita, a gente tem aqui basicamente os mesmos critérios que a gente já tinha dentro da grade da carta do leitor. Bem, agora eu vou voltar para o PPT. Por favor, vou pedir a produção do estúdio para voltar. Boa. Bem, então tivemos agora, só para a gente retomar aqui, alinhamentos importantes em relação à grade e os temas. O que eu queria agora era mostrar 2 exemplozinhos de temas para vocês, tá? Então, vou pedir para voltar a minha tela, por favor. Bom, o que a gente desenhou para as Olimpíadas de Redação vai seguir a seguinte regra. Nós temos temas distintos do 6º até a 3ª série do ensino médio. E considerando os turnos dos estudantes, a gente também fez recortes temáticos distintos. O que significa isso? O estudante do turno da manhã escreveu sobre um tema e o estudante do turno da tarde escreveu sobre outro tema, no caso dos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente pensa no ensino médio, a gente tem 3 recortes temáticos. Isso porque nós temos 3 turnos na rede. Então, o turno da manhã escreveu sobre um tema, o turno da tarde sobre outro e o da noite, consequentemente, sobre outro tema também. O que é importante saber? Os assuntos por ano série são semelhantes. Então, a gente fez recortes diferentes de um mesmo assunto. Então, só para dar como exemplo, né, a gente tem aqui um enunciado que já provoca o estudante. Eu estou dando um exemplo aqui de uma proposta do 8º ano do ensino fundamental. Essa proposta está delimitada como 1 porque foi a proposta aplicada para o turno da manhã. Então, a gente tem um enunciado aqui que já vai instigando o estudante a partir de perguntas, né? Então, você sabia que o uso exagerado de redes sociais pode gerar depressão e tristeza? De acordo com especialistas, o uso excessivo das redes sociais, inclusive os aplicativos de mensagem em tempo real, pode criar sérias dependências, causando ansiedade, irritabilidade, isolamento e distanciamento nas relações interpessoais. Você já pensou sobre isso? Agora é sua vez de escrever sobre o assunto. Então, a gente tem aqui a proposta, o tema propriamente dito. Escreva uma carta do leitor para o jornal o Globo. Então, quando a gente diz de considerar o contexto de produção, é considerar também não só que é um jornal, mas também esse destinatário, que é o jornal o Globo. Então, ele pode se reportar aos repórteres, ao editor. Tá tudo bem se ele colocar também o jornal como um todo, né? Reproduzir aí o nome O Globo como interlocutor dele, isso não é um problema. Posicionando-se sobre os riscos que as redes sociais podem trazer para a saúde mental dos jovens. Bom,
O que é importante para a gente considerar, por exemplo, a abordagem do tema? Eu tenho aqui um recorte bem específico. Riscos que a rede social, né, então as redes sociais, na verdade, podem trazer para a saúde mental dos jovens. O que é um texto que foge, por exemplo, a esse tema, né? Se eu tenho um texto que me diz sobre os riscos da internet, isso é vago, isso é fuga, é parcial do tema, porque a gente quer saber, dentro desse contexto digital, exatamente das redes sociais, não da internet como um todo. Quando a gente faz o recorte também aqui do público, saúde mental dos jovens, né? Então, se eu tenho um texto, por exemplo, que vai falar sobre rede social e o grupo idoso da população, isso também é tangenciamento do tema, né? Eu quero que fale da saúde mental, né? Não é qualquer saúde também, é a área mental de saúde dos jovens. Então, tudo isso tem que ser bem acurado quando a gente está fazendo a avaliação do recorte temático e também das marcas de autoria. Aqui a gente tem instruções que foram colocadas em todos os textos, em todas as propostas de redação, e os alunos tiveram acesso a isso do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, a essas instruções, né? Então, o texto deve ser escrito em modalidade formal, os textos motivadores estão ali para ampliar a visão do aluno, mas não para que ele copie. Era importante revisar o texto, era importante não se identificar e não assinar o seu texto, né, com o seu nome verdadeiro, para que a gente mantivesse a lisura, comentamos já sobre isso. E a gente tinha uma limitação de palavras, né? Mínimo de 100, máximo de 350 palavras para o caso dos estudantes do ensino fundamental. Então, do 6º ao 9º ano, mesmo quando a gente pensa no 9º ano fazendo o artigo de opinião, o máximo eram 250 palavras. Por que isso? Porque o estudante tinha um tempo limitado para fazer essa proposta. A gente não podia deixá-lo mais de 1h30 escrevendo o texto. Aqui a gente não precisa se preocupar sobre desclassificação, pessoal, porque a própria plataforma paulista, ela já faz o bloqueio. Se o estudante escrevesse menos de 100 ou mais de 200, ele não conseguiria enviar o texto. Então, essa não é uma preocupação que a gente precisa ter, tá bem? Abaixo os textos motivadores. É importante que vocês tenham isso estudado, isso por perto também na hora de fazer a avaliação, para entender se o estudante fez a cópia de algum trecho, se essa cópia não é proposital, não tem uma finalidade argumentativa, mas está ali realmente só para repetir o que já foi dito no texto motivador. Esse é um exemplo de tema. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo do tema da tarde. Vocês vão perceber que o assunto é o mesmo, mas o recorte tem outro viés, né? Então, aqui ele vai escrever uma carta do leitor também, não mais para o Globo, mas para a revista digital Galileu, então tem esse contexto também, respondendo a seguinte pergunta: como não se comparar com os outros nas redes sociais? E aqui a gente tem textos, por exemplo, que vão discutir muito sobre essa questão, né, de como a gente acaba se comparando com o outro a partir de postagens, por exemplo, no TikTok, no Instagram. Então tem um recorte bastante específico, né? Como não se comparar. Então isso precisa estar dentro da abordagem do tema. Quando a gente fala da abordagem do tema, é considerar cada palavra-chave que está dentro do tema de redação para entender se o aluno atendeu plenamente ou não ao que foi pedido. Só para encerrar essa parte do tema, vou dar o exemplo agora do ensino médio. Então, eu escolhi aqui a 3ª série. Artigo de opinião do 9º ano até a 3ª série. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um tema que tem a seguinte frase: os principais desafios encontrados pelo jovem para ingressar no mercado de trabalho. Uma especificação bem importante do ensino médio: o aluno escreveu no mínimo 120 palavras e no máximo 350. Também não devemos nos ater a isso, não é uma preocupação, porque isso já foi feito de forma automática para facilitar o nosso trabalho de avaliação.
Sobre o mesmo assunto, a terceira série da tarde escreveu sobre os desafios da juventude relacionados à escolha profissional. Então, a gente ainda está falando de mercado de trabalho, mas aqui o recorte é como escolher a profissão. E por último, o turno da noite, ainda sobre o mercado de trabalho, escreveu sobre o seguinte recorte temático: os desafios encontrados pela mulher para se inserir no mercado de trabalho. Então, parece até chover no molhado dizer que se o aluno escreveu sobre os desafios de todo mundo, ele fugiu do tema, né? A gente quer que necessariamente ele fale dos desafios encontrados pela mulher dentro da inserção do mercado.